Terceira parte de Retas Brasil com o Rabino Shmuel, dia 12 de Tevet, segunda metade do capítulo 10 do Tânia. Ontem estávamos terminando o assunto falando que, além do justo perfeito, que tanto ama a Deus que não cabe mais nada no seu coração que não seja o divino, e por isso tudo que ele identifica como oponente à expansão da presença divina exposta da consciência que Deus é tudo e dele todos dependem, não há mais nada além dele, tudo que se opõe a isso, tudo que reduz a isso é um pouco, o justo perfeito odeia, porque ele assume que o único bem é Deus em si, óbvio, exposto, onipresente, com pleno poder. Tudo que não é isso para ele é adversário, abominável e odiado totalmente. Existe um justo que é imperfeito. Seu amor a Deus deixa um pouco a desejar, não muito, um pouco, algo que não dá nem para sentir ou perceber de forma imediata. Deus somente é quem sabe. E na verdade a pessoa não precisa ficar se avaliando o que eu sou, o que eu não sou. Precisa fazer o máximo que pode, o máximo que julga possível na condição dele. Aqui falamos em situações do ponto de vista divino. O justo que não é perfeito, o que acontece com ele? Tem ali um pouco ainda de espaço para coisas que não sejam relacionamento ou presença divina, um pouco de amor para o mal e um pouco menos de ódio para o mal. Quer dizer, o amor a Deus não é perfeito, só um pouco de espaço, e esse espaço faz identificado como? Não porque ele tem um amor para coisas ruins, porque a maioria dos argumentos, dos pensamentos, dos sentimentos dele é uma maioria impactante que condena qualquer coisa negativa, qualquer coisa contrária a Deus. Mas poderia ser um pouco mais. Já que não é o máximo, então não é um justo perfeito. É um justo quase perfeito. Chamado Tzadik She'eno Gamur, Tzadik incompleto. Ou Tzadik Vedalo, Tzadik que possui um pouco de mal. Embora esse pouco está nulo perante a maioria. E por isso ele é justo. Se esse mal não seria nulo, ele iria pecar e não seria digno do nome justo. É justo porque a maioria esmagadora dele é bom. Tem lá um pouco de mal também, dormente, incapaz de se manifestar. E sobre esse grau que vamos falar agora. Eis que esse grau de justo incompleto se divide em dezenas de milhares de graus. Quanto pouco foi aquela abertura para a maldade que resta no coração daquele justo? De qual dos 4 elementos maus que restou? Dos prazeres, das futilidades, do orgulho ou da depressão e tristeza? O que restou ali de mal que ele não eliminou completamente? Então, quanto pouco? Qual foi a qualidade do pouco que restou? Qual foi a quantidade que ficou? De que qualidade é que ficou? E quanto bom que tem para anular e tornar insignificante e invisível essa pequena porção de mal. Que nem fosse uma mistura de substâncias. Pode se misturar, tem alimentos. Alimentos não kasher geralmente misturados, se tiver menos que 1/60 da substância não kasher, não mistura líquida, seria permitido consumir a mistura. Porque é insignificante, não dá para sentir o sabor. Se for um tempero, aí sim, ele pode manifestar o seu sabor mesmo em 1000 ou algumas milhares de vezes mais do que a quantidade dele em volume ou em peso. A mesma coisa no justo. Quanta maldade que sobrou? De que tipo? E quanta coisa boa tem contra ela? Isso divide os dezenas de milhares de graus, mas só Deus que sabe quem é realmente o quê e como identificar exatamente a situação dele. E sobre isso se refere o Talmud, que diz que 18.000 justos, ou seja, almas de justos, na verdade não se trata de corpos, 18.000 almas de justos existem diante de Deus. E eles são todos aqueles justos de todas as gerações. São pessoas de rara qualidade. Mesmo incompleto é uma coisa muito rara. Porque não tem mais tentações. Uma pessoa que tentações não existem mais para ele.
Ele busca cada vez mais maneiras de se aproximar de Deus, de cada dia após dia, ascensões após ascensões. Um esforço com prazer que ele faz para se aproximar de Deus. Diferente de nós, simples Benonim, intermediários ou Rechaim, perversos, porque de vez em quando a gente transgride algo e não se arrepende completamente, que nós vivemos sempre na tentação. Mas são diversos graus. Cada tzadik seu grau, seu nível, sua forma de ser. Agora, porém, o tzadik completo é uma realidade realmente incomum, não comum, uma coisa extraordinária. Quer dizer, tzadik, tu tem muitos tzadikim incompletos. Tzadik completo é uma coisa muito rara. Sobre isso falou Rabbi Shimon Bar Yochai no Zohar. Eu vi pessoas que conseguem subir e são poucos, etc. Lá diz que era um ou dois. Por isso são chamados Bnei Aliyah, filhos da ascensão ou possuidores do poder de ascender, de ter uma ascensão real. Se trata daquelas pessoas que invertem toda maldade e transformam ela em santidade. Tem um poder de transformação. Como diz no Zohar, no prefácio do Zohar, no prefácio do Zohar diz o seguinte: uma vez Rabi Chia, grande justo, Talmud, queria sua alma entrar, ou seja, perceber o que se percebe no palácio, quer dizer, no nível de percepção de Rabbi Shimon Bar Yochai. Só que ele ouviu uma voz que saía e dizia: aqui só vai entrar aquele de vocês que consegue inverter a escuridão em luz, o sabor amargo em sabor doce. E quem não consegue fazer essa inversão, que não entre para cá. Ou seja, ele não foi avisado para ele que nem qualquer um pode entrar naquele grau de percepção, porque não consegue inverter completamente o mal que foi plantado e criado dentro dele. Isso não é um castigo. Cada um tem sua missão. E aquele grau de percepção é feito para quem Deus destinou essa percepção. A maioria não chega nisso. Outra explicação por que o justo completo é chamado Bnei Aliyah, um filho, um herdeiro da subida, da ascensão, porque mesmo quando ele serve a Deus, cumprindo as mitzvot, fazendo ativamente o serviço a Deus, em vida, não somente a percepção dele é um grau elevado, não somente a sua pessoa se transformou de tudo que tinha lá de mal, se tornou bom, mesmo quando ele serve a Deus ativamente em coisas boas, onde não parece ter transformação, vai colocar o tefilim, vai fazer o kiddush, são ações boas, não tem ali transformação, não tem ali uma coisa não kasher, uma coisa de se abster e transformar o mal em bom, ou uma virtude do coração para eliminar. É uma ação boa, colocar tefilim, fazer kiddush, isso aqui é igual em todos os judeus. No justo completo é diferente o que? A intenção dele é diferente. A intenção dele quando ele faz uma mitzvah, que não é do tipo que inverte alguma virtude negativa em positiva, uma coisa que aparentemente é totalmente positiva, a intenção dele, ele busca na intenção, pelo menos, eliminar qualquer tipo de intenção que seja infectada com algum tipo de interesse. Aí que está a questão. Ele busca sempre a forma mais elevada. Isso aqui é uma pessoa que logrou o poder de elevação no sentido de, mesmo nas coisas que você dificilmente encontra mais do que uma maneira de fazer, ele consegue encontrar a maneira mais bela e mais enaltecida e deixar de usar as maneiras menos elevadas. Que não é pecado fazer uma mitzvah para ter mundo vindouro, mas o justo completo não pensa em si. Aí que está. Ele faz a mitzvah para a necessidade mais elevada possível e disponível. Não para que ele esteja perto de Deus. Não para que ele sacie a sede da sua alma que quer estar mais e mais próxima e conhecedora do Criador. Sobre isso foi escrito: eis que todo sedento que vai até a água, etc. Que é uma coisa boa para alguns, mas no justo completo é diferente. Como diz no Zohar, no Tikkun Zohar, quem é um devoto,
generoso com Deus, aquele que é generoso com Deus, com aquele que o criou. O justo completo é generoso com o seu Criador. Se ele faz uma mitzvah, não é para ele ganhar algo. Que nem falamos no reunião de hoje, que a Hevra Kadisha, uma sociedade sagrada de bondade, faz bondade gratuita e sepulta pessoas que não têm como retribuir nada. E se esforça para fazer a cova e sepultá-los de forma digna, sem esperar nenhum tipo de retorno. Assim, da mesma maneira, o justo completo em relação a Deus é generoso com o seu Criador. E quando faz uma mitzvah, o que está na mente dele? Que através disso aqui vai se unir, vai se expandir a presença divina mais. Juntar o santo bendito seja com a sua pairação, que paira nos inferiores. Que é um assunto que exige explicação à parte. Explica um pouco a ideia como a terra. A gente fala santo, quer dizer distinto, afastado, não percebido pelos inferiores. Quando falamos Shekhinah, presença divina, quer dizer Deus da maneira que se faz presente, da maneira que se faz percebido. Agora, as mitzvot, quando vai se fazer, os cabalistas falavam antes de cada mitzvah. E os Hassidim falam de manhã uma vez e pensam sobre as mitzvot do dia inteiro. Que a mitzvot que eu vou fazer agora, inclusive o louvor a Deus na reza, a minha intenção está sendo declarada que é para unir e fundir aquilo que é distinto, aquilo que é afastado da nossa percepção, com aquilo que está adaptado para nós percebermos. Para que todas as maneiras de estar presente aconteçam em Deus. Antes de fazer a mitzvah, Deus está presente em algumas maneiras. Através de fazer a mitzvah, e principalmente com a intenção de atrair mais intensa presença divina, acaba Deus estando mais presente, não somente no coração e na energia vital da pessoa que faz a mitzvah, mas no mundo inteiro. É um catalisador, dependendo do grau de presença divina, se é um grau elevado, que de certa maneira dá para falar que cada pessoa é indispensável, e cada mitzvah é indispensável, e cada mitzvah muda todo o universo. A partir daquele momento, aquilo que era santo e distinto e não se revelava no mundo, tem uma camada a mais que vai se revelar aqui por causa de uma única mitzvah. Lembramos que a mitzvah é uma coisa valorizada pelo infinito, então ela tem um poder, um valor infinito. Nós não percebemos, porque não somos feitos para lidar com infinitudes. Mas isso que foi nos repassado, que estamos lidando com o nosso Criador, que é infinito, e portanto o que ele valoriza faz todo sentido dizer que é algo de importância que foge do nosso poder de percepção. Então o justo, ele mira a sua mitzvah nisso, não em ele sentir bem, não na alma dele estar avançada em relação a outras, ou saciada em relação à sede anterior. E não são coisas ruins, também valorizam Deus, valorizam a aproximação a Ele, mas o justo não pensa em si, ele pensa no universo de Deus, que o mundo de Deus esteja da maneira que Deus quer. Deus me fez aqui para fazer mitzvah, que significa tzavta vechibur, mitzvah quer dizer tzavta, união, junção. E eu quero juntar o quê? Juntar as partes onde Deus ainda não está visto com a essência dele. Eu estou viajando um pouco, na verdade, essa situação do que é distinto se revelar aqui age na gente de uma maneira que nós não percebemos. Faz-se uma mitzvah, lê-se uma palavra de Torá e o ar fica refinado, a pessoa fica mais e mais sensibilizada em relação à espiritualidade, sem que ela perceba, porque não se trata de lógica, se trata de nosso relacionamento com o nosso Criador, que criou a lógica toda, criou toda a nossa percepção. Quando o Mashiach vai chegar, foi prometido que nós iremos enxergar camadas mais profundas da obra que estamos produzindo para o Criador. Mas mesmo assim será impossível dizer que iremos alcançar tudo. A percepção total é somente do Criador, onde não existe mais criatura nenhuma. Então não é possível conceder à criatura uma percepção que vai desmanchar a sua existência. Mas iremos perceber muito mais do que agora,
Isso nos trará uma alegria indescritível. Assim como traz para as almas que estão sem corpo também, que percebem o valor das mitzvot que fizeram. Mas aqui fala do justo perfeito. O justo perfeito elimina somente, exclusivamente nisso, nas partes globais e absolutas da mitzvah, e não na parte individual dele. Essa que é a diferença. E o imperfeito, em algum canto, tem ali um pouco de espaço individual dele. Você vê que ele não esqueceu da sua identidade pessoal. E em algum grau elevado, isso aqui ainda é chamado um tipo de mal, um tipo de egocentrismo sutil, que serve a Deus em tudo, mas se não esqueceu completamente de si, isso que significa já uma imperfeição. Outro exemplo da situação do justo completo está no Raya Mehemna, que é uma parte do Zohar para Shakitetse, que o justo completo é que nem o filho, que ama seu pai e sua mãe mais do que a sua própria vida. E se eles estão presos, ele pode entregar a sua própria vida e assumir sobre si a morte para que eles sejam resgatados, como explicado em outro lugar. Então aqui temos duas interpretações. Uma que ele cuida, na hora de fazer uma mitzvah, ser generoso com Deus, fazer aquilo que Deus quer que aconteça, e está se doando para a causa do ponto de vista divino. E o outro ponto é que ele não se importa até de dar sua vida. Os dois, na verdade, são a mesma coisa em outras palavras. Através da refinação, do refinamento do mundo material, que podia ser usado para o mal e é usado para o bem, apresentamos diante de Deus a energia inferior que apela pela presença dele aqui nos inferiores, que é aquela intenção do justo. Ele quer fazer a mitzvah para que Deus esteja presente aqui, através dessa mitzvah, mais do que antes. E depois desse apelo dos inferiores, realmente acontece nos mundos superiores uma situação que traz para cá um fluxo novo de vitalidade, uma generosidade de Deus, para se revelar aqui mais, para impactar mais as criaturas e influenciá-las para serem mais sensíveis e mais próximas de sua missão, que queiram fazer sua missão mais do que antes. E claro que para agir no mundo físico, uma energia abstrata precisa de roupagens. Mas a partir do nosso apelo, realmente Deus se envolve em roupagens necessárias para nós sensibilizar, para nos mudar cada vez mais para o bem. Agora, essas duas interpretações dão na mesma. Da mesma forma que o justo esquece de si, ele faz a mitzvah somente e exclusivamente pela causa que Deus pensou nela e não pela causa individual dele. Ele nem se importa de não existir. É uma situação de anulação total. E só para terminar, pode acontecer um judeu ter alguma mitzvah no qual ele é o que nem um tzadik. Naquela mitzvah ele realmente não tem segundas intenções. Em outra ele poderia ter. Existem momentos, tem dias que a pessoa está mais purificada. Não é possível pegar aqui o termo do Tânia, ele fala de forma geral. Essa aqui é justo, essa aqui é perverso, essa aqui é intermediário. Mas pode acontecer que a pessoa consegue ser justo porque hoje é Yom Kippur. Nesse dia ele consegue fazer uma mitzvah com pura coração para Deus, sem nenhuma segunda intenção. Depois, durante o ano, ele faz com segundas intenções, mas ainda serve a Deus. Então deve levar isso em consideração, que não é termo absoluto, e sim a definição de que perfeição é tanto. E enquanto não tiver nesse ponto de anulação a Deus, esquecer de si, tem uma imperfeição. Mas não tem tentação. Se tem uma tentação, quer dizer que tem uma força ativamente negativa que está gritando dentro da pessoa, tentando derrubá-la. E essa é a batalha da maioria das pessoas, pelas quais foi feito esse livro, cujo título é Sefer Shel Beronim, livro de intermediários. Não de perverso, não de justo, de intermediário. Ele quer ser justo, a metade dele quer ser justo, e a outra metade dele quer ser perverso. E ele luta
no serviço a Deus.